Para entrar no céu tem que ter reservado um lugar em vida. Quando o ser humano morre, o espírito que mora no corpo humano continua vivo. Os falsos profetas ensinam mentiras. Eles dizem que ninguém vai morar no céu quando morre, ou vai morar no inferno depois da morte do corpo. O Moisés morreu no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, ele veio falar com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 4 a 8. E disse Deus a Moisés: Esta é a terra de que falei pro Abraão, pro Isaque e pro Jacó, dizendo: A tua geração, eu darei esta terra. Eu estou mostrando esta terra. Você só irá ver a terra, porém você não vai entrar nesta terra. Assim, morreu Moisés ali, servo de Deus, conforme Deus falou, e Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os filhos de Israel choraram a morte de Moisés 30 dias. No Novo Testamento Moisés veio falar com Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36, e Jesus Cristo subiu no monte para orar. Ele levou com ele o Pedro, o João e o Tiago, e Jesus começou a orar, e transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes, e dois homens vieram falar com ele, que eram o Moisés e o Elias. Eles apareceram com glória e falavam com Jesus da sua morte, que iria acontecer em Jerusalém, e o Pedro e os que estavam com ele viram aqueles dois homens que falavam com Jesus Cristo. Então o Pedro disse para Jesus: Mestre, o Senhor quer que façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para o Elias. E, dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O profeta Elias não morreu, ele foi levado vivo para o céu. O Moisés morreu, ele foi sepultado por Deus, o espírito dele foi levado para o céu. Foi Deus que permitiu a vinda dele na terra para conversar com Jesus Cristo. Depois ele voltou para o céu de onde ele veio. Prova que o ser humano tem uma alma que não morre. Deus veio em uma nuvem, falou da nuvem, falou que Jesus Cristo é filho dele. Ele disse: Este é o meu filho amado. Vocês têm que obedecer a palavra dele. Prova que existe 3, Deus Pai, Jesus Cristo o Filho, e o Espírito Santo. Não acredite no que os falsos profetas ensinam. Eles dizem que Deus é o Pai, o Filho, e também o Espírito Santo. É uma grande heresia dizer isto. Os apóstolos também viram o Moisés. Prova que é só o corpo que morre. O espírito que mora no corpo humano continua vivo depois da morte do corpo. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 10, está escrito assim: E, aberto o quinto selo, vi as almas debaixo do altar dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco. O apóstolo João viu em uma visão as almas dos que foram mortos por obedecer à palavra de Deus. O espírito de Moisés saiu do seu corpo, e foi levado para o céu. Ele não precisou ser salvo por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo na terra para morrer na cruz, para salvar do inferno. Quem não quer ir morar no inferno depois da morte, porém no Novo Testamento, só vai morar no céu quem se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode escrever o seu nome no livro da vida, lá no céu. Porém você tem que reservar o seu lugar lá no céu, em vida. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não adianta não crer na palavra de Deus. Isso não vai mudar o destino final de ninguém. O lago de fogo virá depois do inferno. Pergunte pro Google quantas vezes Jesus falou do inferno. Lá vai estar escrito: Jesus falou do inferno 54 vezes, e você ainda fica acreditando no que te ensinaram. Falaram para você que o inferno não existe, e você fica repetindo igual a um papagaio: o inferno não existe, o inferno não existe. Você tem que crer no que Jesus Cristo disse, e não no seu líder religioso mentiroso. Deus mandou os discípulos obedecerem a Jesus Cristo. Leia o que Jesus Cristo falou. Faça tudo o que Jesus mandou você fazer. Não faça o que Jesus Cristo não quer que você faça. Quem não quer que Jesus Cristo escreva o seu nome no livro da vida, vai morar no inferno depois da morte do corpo. 100% de certeza, não existe a terceira opção: ou é o céu, ou será o inferno, a futura moradia das almas que saem dos corpos depois da morte do corpo. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse que no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. O lazer dos que já moram no inferno é ficar contando os vermes que moram no inferno. Para se ir morar no inferno depois da morte, é muito mais fácil. Não se exige nada para se ir morar no inferno. Se pode pecar à vontade, pode-se praticar relações sexuais entre solteiros à vontade, pode-se ter vícios à vontade, pode assistir novelas que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios, que até erotizam as crianças. Se pode ficar crendo em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, deuses feitos por mãos humanas, não podem salvar ninguém do inferno. Prezado ouvinte, você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, para ser salvo do inferno. Leia na sua Bíblia o que Jesus mandou você fazer. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Você tem que se arrepender dos seus pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer para ser salvo. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. A maioria das pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade incomoda. Preferem ouvir mentiras. Poucos querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Acham que o evangelho de Jesus se exige muito,
mas querem ir morar no céu depois da morte. Porém Jesus disse que quem não quer se converter, não vai morar no céu. O que vai sobrar para os rebeldes, será o inferno de fogo. Pense nisso, ouvinte, entregue a sua vida para Jesus Cristo hoje. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Não siga a maioria. A maioria segue o caminho largo, que conduz ao inferno depois da morte. Porque o caminho largo é o mais fácil de se seguir, não se exige nada, pode-se pecar à vontade, pode-se desobedecer a Deus, se pode tudo, só não vai poder entrar no céu depois da morte do corpo. O Espírito Santo vai sempre te lembrar de tudo que você ouviu nessa mensagem, até você aceitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Converse com Jesus Cristo, Ele te ouve. Jesus não é uma estátua de gesso vendida em uma lojinha. Fale com o verdadeiro Jesus Cristo.